Aqui é Sam e agora vamos encarar as feras. Ubik, escrito por Philip K. Dick. Eu acho que para começar a falar sobre esse livro, eu preciso colocar um pouco de contexto, principalmente se você não conhece esse autor, se você não sabe absolutamente nada da vida dele. O que acontece é o seguinte, ele nasceu na década de 20 e morreu na década de 80. Se você quiser saber mais detalhes da vida do Philip K. Dick, eu já gravei um outro vídeo sobre isso, eu vou deixar um link aqui caso você se interesse. Mas por que eu tô falando isso? Porque é importante entender que o autor deste livro morreu na década de 80. Porque essa história se passa no ano de 1992. Aqui na narrativa ele fala, deixa bem claro, ele escreve 1992. E a proposta dessa história é se passar num futuro, mas muito futurista. Com seres humanos com mutações que concedem a algumas delas poderes psíquicos, com carros voadores, com viagens que você consegue fazer da Terra para a Lua em algumas horas. Quando você lê essa história, ela é muito no futuro. Mas no momento que fala em 1992, nós que estamos neste presente, em 2020, já passamos por 1992 e a gente sabe que 1992 não era assim. Mas o Philip K. Dick achou que seria, porque ele escreveu esse livro em 1969. E para a realidade dele em 1969, o ano de 1992 seria muito mais avançado. Agora eu vou fazer um resumo a respeito dessa história, só que só o começo, não vai ter spoiler, pode seguir sossegado. Na verdade, o universo do Philip K. Dick ele é tão rico e tão mirabolante que, sério, eu posso falar muito a respeito desse livro e ainda assim não vai estragar a sua experiência de leitura, não vai entregar muito da história, enfim, pode continuar sossegado, não precisa ter medo de spoilers, vamos em frente com a sinopse. Eu acho que para começar a falar dessa história, cabe falar um pouco mais a respeito do background, falar um pouco mais a respeito do ambiente em que ela se passa. Por quê? Como eu já falei, Philip K. Dick imaginou um futuro muito futuro. Neste futuro muito futuro, alguns seres humanos nasceram com mutações que permitem que eles tenham poderes psíquicos. Esses poderes podem ser de telepatia, de conseguir transmitir pensamentos para a mente de outras pessoas, pode ser de leitura de pensamentos, ou seja, de pessoas que conseguem invadir os pensamentos de outras pessoas, e pode ser de precognição. Então, nessa história, ele menciona muitas vezes o termo precog, que são os seres humanos que conseguem ver o futuro. O cenário principal dessa história se passa numa agência de proteção contra pessoas com esses talentos. Por quê? Pensa bem, uma pessoa que tem o poder de ler a sua mente, se ela lê a sua mente sem a sua permissão, é uma invasão. É praticamente até uma agressão. A pessoa está entrando na sua vida, na sua intimidade, sem ter o seu consentimento. Então, muitas vezes não dá para contar apenas com a moralidade, com a ética das pessoas que têm esses talentos. Então, existe essa agência, que é uma agência que contrata pessoas com talentos que conseguem anular essas habilidades específicas das outras pessoas. Então existe essa agência que é especializada em proteger empresas e pessoas de outras pessoas que têm talentos psíquicos. Eu espero que você esteja me acompanhando aqui. O dono dessa empresa é o Glenn Runsiter, junto em sociedade com a sua esposa Ella Runsiter. Só que com um porém, a Ella Runsiter morreu faz muitos anos. Tanto é que nessa história aqui, o Glenn Runsiter já é um senhor de idade avançada e a sua esposa Ella Runsiter ainda está na casa dos 20 anos. E por que eu estou falando assim, ainda está na casa dos 20 anos? Porque nesse universo, quando a pessoa morre, ela ainda pode ser preservada, congelada em meia-vida, e é possível conversar com essas pessoas. Então, nesse universo existem empresas mortuárias especializadas em conservar os mortos e manter essas pessoas mortas em contato com quem ainda está vivo. Como ela morreu há muitos anos e ela está preservada nessa mortuária, então o corpo dela ainda é o corpo de uma mulher de 20 e tantos anos.
e ela continua tocando o negócio junto com o Runster. Então, toda vez que o Glenn Runster precisa de um conselho ou acha que ele precisa fazer alguma alteração ou tomar alguma decisão que vai ter relevância na empresa, ele vai consultar a sua sócia, que é a sua esposa falecida, a ela, que está preservada em meia-vida em uma mortuária na Suíça. E aqui tem mais um detalhe desse universo. Esse futuro que o Philip K. Dick imaginou, ele acredita que é tão fácil para uma pessoa chegar e dos Estados Unidos até a Suíça num veículo voador, assim, em poucas horas. Então é muito casual você falar, eu vou até ali conversar com a minha esposa morta, eu vou pegar o meu veículo voador aqui e em 1 ou 2 horas eu já estou na Suíça conversando com ela, como quem pega um carro para sair da Avenida Paulista até a Avenida Faria Lima. Agora que já entendemos todo esse universo e todo esse conceito, vamos passar para um outro personagem que também tem muita relevância nessa história, que é o Joe Chip. O Joe Chip, ele é uma pessoa com quem eu me identifico muito, porque ele está sempre falido e sem grana. E dinheiro é uma coisa que é muito presente nessa história, porque nesse futuro que o Philip K. Dick imaginou, tudo é pago o tempo todo. E eu acho que a gente está caminhando firme e forte nessa direção. O Joe Chip mora em um apartamento em que para fazer qualquer coisa dentro desse apartamento ele tem que pagar o tempo todo. Ele tem que pagar para usar o chuveiro, ele tem que pagar até para abrir a porta para poder sair de dentro de casa. Ele tem que pagar a máquina de café para fazer um café. Então assim, não basta ele estar pagando o aluguel do lugar que ele mora, não basta ele ser dono de tudo que está dentro daquele apartamento. E não basta ele comprar o próprio café. Cada vez que ele vai acionar a máquina de café, ele tem que pagar para a máquina trabalhar. Enfim, ainda não chegamos a esse ponto, na realidade que estamos, mas eu sinto que o Philip K. Dick acertou nessa questão do pagar o tempo todo. Porque atualmente, por exemplo, você quer assistir televisão. Você comprou a TV e você tem os canais abertos. Só que se você quer ver alguma série específica, algum programa específico, você tem que pagar. Você tem que pagar pro dono daquela série. Então, se você quer ver Game of Thrones, você tem que pagar pra HBO. Se você quer ver Fleabag, você tem que pagar pra Amazon. Se você quer ver The Boys, você tem que pagar pra Amazon. Se você quer ver Stranger Things, você tem que pagar pra Netflix. Se você quer ver a La Casa de Papel, você tem que pagar pra Netflix. Se você quer usar o gás, você tá ali com o gás encanado ligando e pagando por cada momento que você usa o gás. Se você quer tomar um banho, o chuveiro tá aberto, a água tá caindo, você tá pagando a eletricidade e a água que tá caindo no exato momento que você tá tomando banho. Mas se a gente parar pra pensar, a gente tá pagando por tudo o tempo todo. A gente tá pagando pela luz, a gente tá pagando pela água, a gente tá pagando pelo que a gente consome o tempo todo. Uma vez eu fui visitar a fazenda que meu pai cresceu, os meus avós, e aí você tem o forno a lenha, você tem a água do açude. Os meus avós, eles cresceram em um mundo em que você podia ter um poço na sua casa. Você cavava o seu próprio poço e a água que brotasse lá era sua. Você não tinha que ficar pagando o tempo todo pela água. Você, tá certo que não tinha saneamento básico, a água não era encanada, né? Então a gente tem esse serviço que precisa ter essa manutenção e que demanda esse custo que a gente paga o tempo todo. Mas ainda assim, você tinha a opção de você ter o seu próprio poço em casa e tirar água e consumir aquela água sem se preocupar no volume que você está consumindo, no quanto você está consumindo, porque no final do mês você vai ter que pagar um boleto a respeito daquilo. Você comprou um fogão, você pagou pelas peças para conectar o fogão no gás encanado, você pagou pela instalação do gás encanado, você pagou pelo serviço do cara que foi até lá instalar o seu gás, você pagou uma taxa para a empresa de gás para ela instalar o seu gás, e aí você finalmente vai começar a usar o gás, e aí você paga a cada segundo de gás que você está utilizando no seu fogão. Pensa assim, no quantos custos as coisas se elevaram. Na época dos meus avós, se eles queriam ter luz em casa, eles só tinham que comprar o óleo para colocar no lampião e ele tinha luz. Eles não tinham que pagar pela instalação do óleo dentro do lampião. Eles não tinham que pagar a visita técnica de um cara para ir colocar óleo dentro do lampião deles. Eles não tinham que pagar por uma taxa só por existir um lampião a gás dentro da casa deles. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Assim, a comparação do quanto os custos das coisas se elevaram. Coisas que antigamente eram feitas de uma forma muito mais simples, bem mais limitadas e com um custo único.
Basicamente, você paga por uma coisa uma única vez e consome ela sem se preocupar com qualquer outro custo adicional que houvesse. Não é o caso da nossa realidade, e nessa história todas essas taxas e custos são ainda mais exagerados, como eu já expliquei. E aí o que acaba acontecendo é que o Joe Chip acaba se tornando esse personagem que está sempre sem grana, porque ele está sempre pagando tudo. Não é só porque o custo de vida é elevado. O próprio Joe Chip tem problemas em administrar as próprias finanças. Então, ó, eu e o Joe Chip, ó, estamos junto aqui. Então, o dinheiro dele acaba muito rápido, muito fácil. Ele não tem uma reserva técnica para garantir o funcionamento da casa dele adequadamente. E aí chega a Pat Conley, a Patricia Conley, mas aqui no livro se referem a ela o tempo todo como Pat. E essa moça tem um poder anti-precog, ou seja, o talento dela é de anular o talento de quem tem a pré-cognição. Então, uma pessoa consegue prever o futuro e utilizar isso em benefício dela, ou para ganhar alguma coisa, ou explorar alguém. Então essa personagem vai lá, anula o talento de pré-cognição de outra pessoa, e dessa forma essa outra pessoa não tem como saber o futuro de alguém, e dessa forma influenciar ou tentar fazer alguma coisa, alterar alguma coisa na vida das pessoas com esse conhecimento. No mesmo dia que a Pat conhece o Joe, ela meio que já se instala na casa dele, e ele meio que vai deixando porque ela meio que vai pagando as contas dele. Então eles começam essa relação que tem envolvimento físico e envolvimento de dependência financeira entre ambos. E é uma coisa interessante porque na época que esse livro foi escrito não era muito comum que homens dependessem financeiramente de mulheres. Na época que esse livro foi publicado, em 1969, a realidade era justamente o contrário. Então, atualmente, uma pessoa que está na sua casa dos 20, 30 anos, quando lê isso e vê toda essa situação do Joe sendo dependente financeiro de uma mulher, pode até não ter nenhum estranhamento, porque na nossa realidade isso é perfeitamente possível de acontecer. Ainda não é muito comum, mas já é algo mais banal. Tenta se colocar no lugar de uma pessoa que leu esse livro na época que ele foi publicado, em 1969, o quanto essa pessoa não deve ter ficado chocada de ver um homem sendo sustentado por uma mulher. O Joe Chip, ele é funcionário do Glen Runster, que é essa empresa que protege as pessoas contra o talento de outras pessoas com poderes psíquicos. E ele leva a Pat para ser contratada pelo Glenn. E ela acaba sendo contratada com esse talento que ela tem. É claro que ao longo dessa história ele vai explicar que isso não é tão de boa assim, que tem algo estranho, misterioso com essa moça, mas mais uma vez prometi que não haverá spoilers, então é algo que eu deixo para quem está interessado em ler esse livro entender melhor essa questão. E logo após a contratação da Pat, aparece um serviço para essa agência. É um serviço que vai contratar muitos talentos para proteger as pessoas de outras pessoas com poderes psíquicos. Só que esse trabalho só pode ser entregue na Lua, que aqui eles chamam de Luna, que seria tipo uma colônia humana na Lua. E é aí que toda a história começa. Por quê? Se existe uma empresa que protege as pessoas de quem tem talentos psíquicos, obviamente, quem tem talentos psíquicos ou quem tem interesse em explorar outras empresas ou entidades ou pessoas utilizando talentos psíquicos, não gosta nem um pouco que exista uma prestadora de serviços que interfira dessa forma. Então, a contratação desse serviço na colônia, na Lua, é uma armadilha. E é aí que a história começa. Tudo isso que eu falei até agora é só os primeiros capítulos da história, é só o início. A história só pega fôlego, engata a primeira e vai embora a partir desse momento que Glen Runster, Joe Chip e uma equipe de pessoas de proteção contra talentos psíquicos vão até a colônia da Lua para tecnicamente ajudar uma empresa que teve infiltração de pessoas com talentos psíquicos que podem estar fazendo espionagem industrial ou até roubando informações. Só que é tudo uma armadilha.
nada é o que parece ser. E enquanto eles estão nessa colônia na Lua, ocorre um atentado contra a vida de todos e Glenn Russiter morre. Mas como eu já expliquei, neste mundo quem morre não está inteiramente morto. Então eles colocam Glenn Russiter numa nave, levam ele de volta para a Terra, até a mortuária em que está a esposa do Glenn Russiter, ela, para que o Glenn Russiter seja conservado em meio à vida e continue tocando a empresa. Só que nada é o que parece ser, as coisas não acontecem da forma como todos esperavam, e a partir desse momento a vida de todos os personagens está ameaçada. E eles vão sendo caçados um a um. E cabe ao Joe Chipp entender o que está acontecendo e tentar bolar uma maneira de escapar dessa situação. Para mim, a leitura desse livro fluiu muito bem. Logo no início, quando começa a descrever todo esse mundo, todo esse universo que eu expliquei aqui, para mim foi um pouco difícil assimilar, um pouco confuso, porque afinal de contas eu não estou acostumada. E o Philip K. Dick, ele é bem esquisitaço mesmo, então ele provoca estranhamento, então não é algo muito fácil de digerir, mas ainda assim não é impossível. Eu consegui ler muito bem, eu consegui pegar um ritmo muito bom desde o começo. Muito bom não, mas bem razoável no início, e aí depois que eu consegui entender esse universo, consegui entender esse conceito, e acontece essa armadilha em Luna, a coisa pra mim ficou assim, eu virei uma página depois da outra sem parar. O livro me pegou, mas Philip K. Dick sempre me pega. Eu gosto muito de tudo que ele faz. Eu já li outros livros dele, já falei a respeito aqui no canal. Eu já li O Homem do Castelo Alto, adorei. Eu já li Flume as Lágrimas, disse o Policial, adorei. Eu já li Androides e Sonhos com Ovelhas Elétricas, me pegou desde a primeira página. Então ele tem um estilo que eu gosto muito de acompanhar e que pra mim é bem confortável e que me agrada muito, mas pode não cair no gosto de muitas pessoas, justamente porque tem muito estranhamento, tem muita reviravolta, tem muito mistério, então as coisas não são muito claras, leva um tempo pra gente sacar o que tá acontecendo. Muitas vezes você precisa reler alguns trechos pra ver se você entendeu muito bem o que você tá lendo. Então, assim, eu adoro Philip K. Dick, mas tira as pessoas da zona de conforto. Não vai cair no gosto de todo mundo. Eu tentei dar uma explicação aqui o mais detalhada possível para que você tenha uma ideia do que esperar desse livro antes de decidir se vai ler ou não. Porque se você ficou confuso com toda essa explicação que eu dei aqui, quando você for ler o livro você vai ficar mais confuso ainda. Então é um livro que, assim, é ótimo, eu adoro, eu recomendo, mas não é pra qualquer um, não vai cair no gosto de qualquer pessoa. Eu já falei outras vezes, tem um outro livro que a editora Aleph lançou do Philip K. Dick, que é um livro de contos, que se chama Realidades Adaptadas. Eu já falei sobre ele aqui, vou deixar um link. Eu acho que Realidades Adaptadas é o melhor livro de introdução ao Philip K. Dick, porque são contos, são histórias mais curtas. Eu acho que é mais fácil de pegar o ritmo e acompanhar. Se você ler Realidades Adaptadas e gostar, você provavelmente vai gostar de livros mais longos do Philip K. Dick. Se você começar a ler Realidades Adaptadas, não conseguir acompanhar o primeiro conto, ou não conseguir digerir, ou não conseguir entender, ou ficar incomodado, você vai ler 1, 2, 3 contos, no máximo, assim, para dar uma oportunidade. Vai ver que não é pra você, não precisa ler o resto. Não vai perder tanto tempo assim em um livro. Mas se você lê Realidades Adaptadas e lê muito bem, lê muito fluido, então você vai gostar de tudo mais que você lê de Philip K. Dick. Assim, até hoje eu não li nada de Philip K. Dick que eu não tenha gostado. Esse livro foi escrito em 69, a gente está em 2020, e mesmo depois de décadas da publicação desse livro, quando eu li, ainda tive muito a sensação de que estava lendo algo novo, criativo e original. Então é isso, eu acho que já rasguei cedo o suficiente pro Philip K. Dick. Pra mim é muito difícil encontrar defeitos, eles existem, mas realmente não me incomodam. E você, já leu alguma outra obra do Philip K. Dick, ou até mesmo Ubik? Me diz aqui nos comentários, me dá um joinha se gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigada por me assistir até aqui, e até a próxima!